Boa noite, Guto, Tandara Reis, da Rádio Bandeirantes Goiânia. A gente viu um Goiás hoje com um pouco mais de volume de jogo do que o Santa Fé, mas não conseguiu converter esse volume em gols. Na sua avaliação, o que faltou para o Goiás sair de campo com uma vitória? Eu acho que nós chegamos próximo do gol e tivemos momentos que a gente poderia ter conseguido finalizar, que nós tentamos uma jogada muito clara. E num jogo tão competitivo como foi o jogo de hoje, às vezes você precisa arriscar um pouco mais, tentar clarear menos a situação e arriscar um pouquinho mais. Eu acho que nós tivemos essas possibilidades, tivemos algumas no primeiro tempo, outras no segundo tempo, que nós tivemos em condições próximas da finalização e devíamos ter finalizado. Talvez, se a gente tivesse finalizado, pudéssemos ter conseguido, né? Porque a roubada de bola existiu, a construção existiu, a proximidade do gol existiu, faltou o lance final. Então, acho que talvez se a gente tivesse tido arriscado mais os lances finais, talvez a gente tivesse conseguido fazer esse gol. Pela proximidade do outro jogo, né, que aconteceu no último domingo, ficou difícil você escalar jogadores daquela partida. E ao pôr em campo hoje esse time aí, você priorizou então esse duelo contra o Atlético da Volta, segurando ao máximo aqueles jogadores que atuaram domingo? Então, era uma situação totalmente suicida botar os jogadores, né? Você vê que o Halter jogou, mas jogou numa condição de entrar com o time deles já um pouco desgastados e para jogar meio tempo. E a reta final dele, o Halter, que é um dos melhores preparos hoje da equipe, né? Depois, o Zé entrou jogando por quê? Porque tinha jogado só meio tempo, então não atingiu um estágio de desgaste. O William não atingiu o estágio de desgaste, por isso que entraram jogando, né? O Dieguinho tinha jogado meio tempo e nós optamos por trazer ele mais próximo do final do jogo. Então, qualquer situação de colocar jogadores, por exemplo, o Vinícius não tinha a mínima condição de entrar em campo. E outros, né, que a gente optou por... Tinha jogador que estava no banco ali por uma situação muito, muito necessária, que não tivesse uma outra opção. Tanto é que nós ficamos sem opção de jogadores de velocidade no final do jogo, né? Nós conseguimos colocar em campo quem a gente tinha do meio para frente, que poderia, de repente, com o desgaste do Alisson, do Diego, né? E o Palácio acabou tomando cartão no banco, aí você corria risco também. Então, uma série de situações que foram se criando. E o jogo de domingo não é nem a questão de priorizar, é a questão que o jogo de hoje não tinha condições de botar outra equipe que não fosse essa dentro de campo. E acho que a equipe se portou muito bem.